Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite de saudação, ou talvez um bom dia. Eu não sei quando você irá ver esta mensagem, mas é um propósito a qual o Senhor colocou no meu coração. Dentro desse propósito, fazer com que essas mensagens a qual eu vou começar neste canal cheguem ao seu coração, façam com que você que ainda não conheceu Jesus, não reconheceu Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, possa encontrar Ele, porque Ele sim pode mudar o rumo da sua história. Hoje quero compartilhar com vocês uma pequena e rápida mensagem, porque é bastante conhecido e com certeza você já ouviu falar, mas eu queria trazer somente alguns contextos aqui primordiais dela para edificar a sua vida, edificar a minha vida, para que nós para que nós possamos entender que mesmo no anonimato, quando ninguém te vê, Deus vê. E Ele está disposto a nos abençoar. Só depende de nós. 1 Samuel capítulo 16 vai falar sobre a unção de um rei. Qual rei? Rei Davi, a qual você já deve ter ouvido muitas das vezes falar sobre ele. Porém, alguns ingredientes deste capítulo, rico e cheio, edificam a nossa fé. Eu queria compartilhar algum deles com você. Primeiro, falando do primeiro versículo, 16, versículo 1 e o segundo. Que Deus pergunta a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? E neste primeiro tópico já é muito forte, porque a gente sabe o quão chato você tá perto de pessoas com esse sentimento de pena, de dó. E trazendo isso ao meu e ao seu coração, o verso 2, Deus vai dar uma estratégia. Vai dar uma estratégia porque verdadeiramente seria difícil de Samuel sair daquela situação e ir até o encontro de Jessé. Porque Saul ainda era um rei e naquela época não podia ungir um rei estando outro vivo. Porém o Senhor vai dar uma estratégia a Samuel. E o interessante é que essa estratégia, ainda que não acontecia no caminho, lá na casa, ela se cumpriria. E você pode até pensar: poxa, Deus vai fazer Samuel mentir para Saul? Não. Samuel fala a Saul que ele vai oferecer um sacrifício. E na verdade ele oferece um sacrifício. O sacrifício é lá dentro da casa de Jessé. Porém, nesse primeiro tópico, eu quero fazer você entender que não perca o seu tempo. E é muito forte isso para as nossas vidas. Não perder tempo com pessoas por sentimentos de pena ou por sentimentos de dó. Porque quem for para estar no propósito vai estar. Porque vai entender o que você vai viver com Deus. Mas quem não for para estar, Deus vai tirar. E ainda mais você permanecer em algo que o Senhor já rejeitou. E isso é muito real. Muito real mesmo. Mas no nome de Jesus, hoje o Senhor não dará só a você, mas a mim estratégias para poder sair de certas situações que têm atrapalhado o propósito do Senhor de ser cumprido.
nas nossas vidas. Porém, ali vai começar um propósito diferente. E qual é? Ungir Davi a rei. Ungir um novo rei. Então Samuel vai até a casa de Jessé. E logo quando ele chega à casa de Jessé, ele já se depara com Eliabe e fala: certamente é esse. Verso 6: E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o que eu quero dizer para a sua vida nesta noite ou talvez dia? O Senhor tem olhado o seu coração. O Senhor tem visto em você alguém muito útil dentro da casa de Deus. Deus tem coisas e obras grandes a realizar na sua vida. Porém, só depende de você. Você não tem apenas aparência. Você também tem um coração bom e o Senhor tem visto você. Ele tem contemplado você. Porém, existem pessoas que preferem viver de aparências. Preferem ser apenas por fora, mas por dentro está longe. Preferem te mostrar uma coisa, mas quando não está na sua frente ser outra coisa totalmente diferente. Mas continue sendo quem você é. Não viva de aparências, porque o Senhor ainda contempla os corações. E Ele tem visto toda a sua luta, Ele tem visto a sua trajetória. Você não está sozinho. Mas não se permita viver de aparências, não, porque só vai estar enganando você mesmo. Seja você. Ah, mas eu tento chamar a atenção de outras pessoas. Chame a atenção de Deus para sua vida. Somente Ele pode mudar o rumo da tua história, se assim você permitir. Passe o controle para Ele. E você vai ver que tudo Ele poderá fazer e realizar através de você. Mas aí, vamos mais à frente. Ele vai perguntar se tem mais filhos, porque os que estavam ali, nenhum deles era o escolhido do Senhor. Jessé, porém, vai responder: ainda falta um que está no campo apacentando as ovelhas do meu pasto. Então Samuel vai dizer: vai e traz ele. E aí eu ouvi uma pregação do pastor Raik que falou muito ao meu coração e traz um certo questionamento bom. Por que Samuel não foi diretamente até o campo ungir Davi lá? Porque é dentro da casa, dentro do lugar onde Davi não tinha espaço, que Deus mostra estar na vida de Davi com ele. É no meio da sua família que não acreditava, por ser o menor, que Deus mostra que verdadeiramente não importa tamanho nem aparência, mas Ele ainda está atrás de corações dispostos a obedecer e viver de acordo com o que Ele tem deixado para que nós vivenciamos ou vivamos. Davi era o menor, porém no campo exercia funções de gente grande. Davi matava leão, matou um leão no campo, matou um urso no campo, defendendo as ovelhas do seu pai.
Enquanto muitos estavam achando que Davi estava somente apacentando ovelhas, Davi estava guerreando, Davi estava trabalhando. Sozinho, não. Deus estava com ele. E em cima disso, edificar a sua fé. Você não está sozinho. Ainda que um homem não esteja te vendo, Deus está te vendo. Você não vai morrer nessa tempestade que você está enfrentando, não. Você só precisa entender que Deus, Ele é grande. Que Deus, Ele pode todas as coisas. E se você colocar a sua vida nas mãos dEle, essa situação pode mudar a partir de hoje. Ou talvez amanhã, ou talvez o dia que você vir essa mensagem. Se você ainda não encontrou Jesus, eu estou apresentando Ele para a sua vida. Ele pode mudar totalmente o rumo da sua história. Porque Ele quer realizar, Ele quer fazer. Ele ainda faz, Ele ainda realiza. Só que só depende de nós. Só depende de nós para que as promessas do Senhor se cumpram. Só depende de nós. E mais uma vez, você não está sozinho nesse deserto. O Senhor tem contemplado a sua vida. Ele tem contemplado as lutas que você está enfrentando. Ele tem contemplado o seu coração. Ele sabe o quanto você tem se entristecido, se chateado e até pensado em desistir de você mesmo. Mas a palavra do Senhor para sua vida é: persevere no Senhor. Só Ele pode mudar o rumo da sua história. A sua história não acabou. É apenas o começo de uma trajetória brilhante que o Senhor tem na sua vida. Você é capaz. Você pode. Você pode alcançar e chegar a lugares que você nunca sonhou nem imaginou chegar, mas você pode. Porque existe um Deus que pode tudo, pode todas as coisas. E só Ele pode fazer. Mas prossigamos, para a gente não perder tempo. Davi é chamado. Davi chega e é ungido diante dos seus irmãos. Mas aí que tá. Você acha que a unção de Davi não traz alguns questionamentos para os que estavam dentro da casa, para os irmãos? Mas por que Davi? Por que o menor? Por que o franzino? Porque Deus não está procurando forças carnais, não. Deus está buscando pessoas que estão se enchendo do Espírito Santo. Pessoas que estão se enchendo de Deus, pessoas que estão se fortalecendo no Senhor, pessoas fortes espiritualmente para vencer batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades. Então não importa o maior ou o mais forte. O que importa é o coração quebrantado diante do Senhor. O que importa para o Senhor é aquele que está disposto a obedecer, a seguir, a trilhar os caminhos determinados do Senhor. Isso é o que importa para Deus. Talvez o que você esteja passando, para você é o fim. Mas para o Senhor é apenas o começo. Começo de quê? Começo de uma história brilhante. Pode ser começada a ser escrita de agora, só depende de você. Só depende de você para as coisas acontecerem. Chame a atenção do Senhor, mesmo que você esteja no anonimato, sozinho, chame a atenção do Senhor para a sua vida. O momento de Davi chegou. E o seu vai chegar também. Mas mesmo que esteja sozinho, continue batalhando, continue lutando, continue guerreando, não pare de lutar, não desista. Vença as batalhas que tem vindo para você vencer. Derrube os gigantes que têm se levantado na sua vida.
Veja em você possibilidades de vencer. E o primordial, coloque o Senhor no controle de tudo. Porque assim como Ele fez comigo, uma pessoa que antes não tinha vigor para nada, desacreditada de tudo, pensava em até em suicidar, hoje estou aqui priorizando ministrar a palavra para que possa chegar à sua vida, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra e que através dela você possa mudar o seu pensamento. Se eu parasse para testemunhar de todas as coisas que eu já passei, também seria bom, mas eu quero edificar a sua vida através da palavra. Te mostrar um Deus aqui que pode mudar totalmente o rumo da sua história, só depende de você. E eu sei que você é capaz porque eu acredito nisso. No momento em que muitos desacreditaram de mim, eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor e eu decidi acreditar em mim também. Porque o Senhor tem promessas. Mas por causa de algumas atitudes nossas, as promessas acabam ficando distantes. Mas o Senhor vai nos mostrando como regressar. Ele mostra um regresso, um caminho para que nós voltemos a trilhar e estar no centro da sua vontade. Então, se você é afastado, se você por algum momento se entristeceu, está pensando em parar, em desistir, não desista. Permaneça no Senhor, porque Ele tem coisas grandes a fazer na sua vida. Creia, acredite, confie, persevere. O Senhor é contigo. Que Ele possa falar melhor ao seu coração. Mas lembre, não desista de você. Coloque Deus no controle do seu barco. E você vai ver que ainda que pareça naufragar, não vai, porque Ele vai estar no controle de tudo. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra no nome de Jesus.